uma passagem muito, muito bonita, né, de Eclesiastes, capítulo 3, e ele traz muitas reflexões para a gente, né? Essa passagem, na verdade, ela faz parte do livro de reflexão, é um livro de reflexão filosófica que foi atribuído a Salomão, e ele tinha esse hábito, né, de a sabedoria que ele tinha, né, trazer questões da vida, questões do nosso dia a dia, para que a gente pudesse refletir. Então, vamos começar. Vamos nos sintonizando com a equipe amorosa que nos assiste na nossa casa, pedindo esses amigos, esses companheiros que possam envolver a nossa família, que possam envolver a nossa casa em energias de proteção, de paz, de equilíbrio, de cura, que nós possamos sentir aquelas energias nos envolvendo a nossa família, envolvendo os nossos animais de estimação, e aquele cordão fluídico ao redor da nossa casa possa, assim, impedir a entrada de energias diferentes do que nós temos. Aquela cortina fluídica, vamos mentalizando uma cortina fluídica na porta de entrada, impedindo essa interferência de energias externas, e vamos visualizando que ao entrar na nossa casa, nós possamos receber esse passe magnético, isolando a nossa casa dessas energias diferentes. Então, que a nossa casa possa se tornar um reduto, nosso lar possa se tornar um reduto de paz, de tranquilidade, de segurança, de proteção, de amor, de união, para que nós possamos, assim, nos sentirmos abastecidos toda vez que nós estivermos na nossa casa, que seja o melhor lugar do mundo, a nossa casa. E vamos então, começando então o nosso evangelho aqui com a prece de início. Bem-vindas as meninas que estão entrando agora. Acho que foi a Fê que entrou agora. Bem-vinda, Fê. E vamos assim nos sintonizando com o nosso mestre querido, dizendo a ele, amado Jesus, que... Obrigada, desculpa. Imagina, tá tudo bem aí? Tudo bem, sim, com vocês. Desculpa, eu me atrapalhei aqui com o celular. Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Que o teu olhar de ternura e compaixão envolva hoje o nosso coração. Que as tuas palavras de sabedoria... Um minutinho aqui, eu vou liberar a Zenobia. Que as tuas palavras de sabedoria e luz se façam ouvir em nossa consciência. Fortalece-nos a fé nos momentos de incerteza, renova-nos as forças quando o cansaço nos visitar, purifica-nos os pensamentos para que vejamos a verdade do caminho que devemos trilhar. Ajuda-nos a compreender os propósitos maiores da nossa existência e a aceitar com serenidade os desafios que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Que saibamos reconhecer os pequenos e grandes milagres que o universo coloca em nosso caminho e que, guiados por tua presença amiga, Senhor, possamos cumprir com amor e coragem a missão que nos foi confiada nesta vida. Aos benfeitores que nos assistem, através de ti, a nossa eterna gratidão. Assim seja. Iniciando aqui a nossa leitura. O tema de hoje é: há tempo para todo propósito embaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 22. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras,
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E Deus sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Graças a Deus. Uma reflexão muito bonita, né? Muito interessante, que esse texto é atribuído a Salomão, e ele tinha um hábito, né, de fazer várias reflexões. Aqui ele fala sobre a vaidade, né? Ele fala que a vaidade é como se nós quiséssemos pegar o vento, né? É impossível a gente reter o vento, é impossível reter algumas coisas, né? Então, para que nós possamos refletir com sabedoria as questões da vida, né? Da nossa vida. Uma coisa que ele fala também é para que a gente aprenda a confiar no tempo de Deus, aprenda a esperar, aprenda a ter fé e aprendamos com isso a ter paz, porque confiar no tempo de Deus é trazer a serenidade para nossa alma, né, para o nosso espírito, fazendo com que nós possamos acalmar o coração. Quando a gente se apressa em resolver algo, nosso coração acelera, nós ficamos ansiosos para que as coisas aconteçam. E muitas vezes elas acontecem não da forma como deveria, porque nós acabamos antecipando essa solução de uma forma errada. Nós invertemos, às vezes, as coisas. Então, nada melhor do que nós confiarmos no tempo, para que ele possa resolver as coisas da forma correta. Sabendo que tudo que a gente passar na vida é aprendizado. Nós precisamos refletir sobre as situações que passam pela nossa vida
e tirar alguma lição, algum proveito daquilo para que nós possamos crescer espiritualmente. Nós fomos criados, segundo ele, né, para algo maior do que as experiências que nós temos na nossa vida. Então, nós somos maior do que aquilo que nos acontece. Muitas vezes nós temos uma dificuldade, muitas vezes nós passamos por situações que nos abalam, mas nós somos maiores que isso. Então, que as situações possam trazer esse aprendizado que a gente tanto precisa. E muitas vezes as dificuldades, essas frustrações que nós temos quando as situações não se resolvem da forma como a gente queria, elas nos amadurecem, elas nos tornam mais maduros diante de outras dificuldades. Então nós aprendemos a resolver as questões, os desafios de uma forma mais tranquila, e isso fortalece a nossa fé em Deus. Eu trouxe aqui também uma reflexão, pedi para a Iá criar. Eu ontem estava falando com a Simone, hoje ela não pôde participar, e aí estava falando para ela que essa escolha do evangelho, na verdade terminei o evangelho quase chorando, né? Porque eu pedi para a Iá criar a imagem para mim e achei tão linda, né? Porque ele relacionou o tempo de Deus, né, com as estações do ano. E ele fala aqui que a primavera é um tempo de florescer, de recomeçar, de ter esperanças. O verão, ele traz o tempo de colher, de aproveitar, da gratidão, né? De você aprender a ser grato. O outono vai trazer o tempo de desapegar, de você renovar, deixar ir. E o inverno, o tempo de esperar, confiar e fortalecer as raízes da alma. Então, eu achei tão bonita essa imagem, ela trouxe um significado muito grande, porque ele reúne aqui de uma forma tão simples, né, tão singela, como que as estações do ano, né, como é que a sabedoria de Deus funciona em tudo. Então, há tempo para tudo, é só a gente saber esperar, né, as coisas acontecerem. E aí eu acabei me recordando de uma palestra do Haroldo, né, que ele fala que, um pouquinho mais completo aqui, né, que ele relaciona a primavera com os recomeços, né, são tempos de esperança, tempos de novas oportunidades. Então a primavera, ela nos mostra um cenário mais esperançoso. O verão, ele nos traz energia, né? A gente lembra do verão com o calor do sol, né? Com a luz. Então, são períodos que nós estamos desfrutando com alegria aquilo que nós conquistamos. A vida também tem o outono, ele simboliza também quando as folhas, né? Elas precisam cair. É uma época de renovação, e é necessário que isso aconteça. Muitas vezes esses períodos vão ser períodos dolorosos para a gente, mas são períodos necessários, porque são eles que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça, né? Então é necessário, às vezes, a gente desapegar de algo, a gente aceitar e seguir adiante, mesmo, às vezes, sem condições. A gente vai achar que não vai ter condição para seguir em frente, mas Deus vai nos prover, né, com amigos, com familiares, com pessoas que vão nos sustentar nos nossos momentos de dificuldade. E existe também o inverno, né? E o inverno é aquela época que muitas vezes nós passamos e nos sentimos sozinhos, nós nos fechamos, e nós passamos pelas provas, pelas dores, numa situação às vezes difícil e em silêncio, sem compartilhar aquilo, né? São as situações que nos trazem maior dificuldade, mas ao mesmo tempo são elas que nos vão preparar para que a gente possa se fortalecer, né? Elas vão nos fortalecer da forma como ele fala aqui, né? Que embora pareça uma estação sem vida, é justamente nela
que as raízes se fortalecem e se preparam para um novo florescimento. Então, quando a gente imagina que não tem vida, não tem mais nada, a árvore está seca, né? É só esperar um pouquinho mais, né? Que ela volta, né? Ela volta à vida novamente. Então, isso é o que acontece conosco. Deus não nos criou apenas para dias de alegria, Ele também permite os tempos de espera, de aprendizado. Nenhuma estação é definitiva, assim como o inverno sempre dá lugar à primavera, as dificuldades também passam quando cumpriram a sua missão. A fé nos ajuda a compreender que Deus está presente em todas as estações da nossa vida. Se hoje estamos vivendo uma primavera, que nós possamos ser gratos. Se estamos vivendo o inverno da alma, que nós possamos confiar. O Senhor conhece todo o tempo de cada transformação e nunca abandona os seus filhos. Por isso, essa passagem, né, nos convida a viver com esperança, lembrando que há tempo para plantar, tempo para colher, tempo de esperar e tempo para recomeçar. E é isso. Então, cada estação tem o seu propósito e todas elas fazem parte do plano perfeito de Deus. Confiemos que Ele cuida de cada detalhe na nossa vida. Graças a Deus. Se vocês quiserem falar, quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade. Laís está emocionada, né, Laís? Puxa vida, que bom. Eu fiquei assim ontem, quando li a primeira vez, assim, né, quando terminei, e eu fiquei refletindo sobre isso, né? É, por isso que é muito bom a gente fazer aquela oração, o Ho'oponopono, né, que ele fala, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato, né, para que você possa se libertar, às vezes, de algo, né, e deixar que essas estações que acontecem em nós, né, que elas possam fluir. Pode falar, Laís, desculpa. Não, hoje era um dia que eu não iria entrar no Evangelho, correria, eu saí atrasada do trabalho, mas aí eu dei um jeitinho e estou aqui. Eu acho que eu tinha que ouvir. Que bom. Obrigada. Que bom que você está aqui, que bom que vocês estão aqui, puderam participar, é muito bom, né? Às vezes a gente acha que faço o evangelho e trago para vocês, né? Na verdade, para mim, é um aprendizado primeiro, né? Eu vou ler, vou preparar, vou refletir sobre essas questões, coisas que eu também, né, tenho as minhas dificuldades também, né? Eu também preciso me corrigir, eu também preciso me melhorar. Então, nós estamos juntos, né? A única diferença é que eu acabo refletindo um pouquinho antes que vocês, né? Mas assim, nós estamos juntos aqui, todos, né? No mesmo barco, no mesmo caminho. Mas alguém quer compartilhar? Então vamos seguir. Graças a Deus. Vamos então às nossas vibrações, pedindo pelas nossas irmãs que não puderam comparecer nesta noite, a Simone, a Nelly, a Michele, as Micheles, né? Que eu acho que a outra Michele também não está presente. Então vamos lá. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, de paz e reconforto. Vibremos em favor do nosso lar e da nossa família. Nesse momento, nós possamos receber todas as energias necessárias que possam nutrir nosso corpo, espírito, a nossa mente, para que nós nos sintamos aconchegados através desses amigos amorosos, através dessas vibrações. Vibremos também pelos nossos animaizinhos, pelos nossos companheiros que não puderam estar presentes nesta noite. Vibremos pelos nossos amigos, familiares, pelos nossos companheiros de trabalho, pelo nosso trabalho que nos traz o sustento diário, dignidade, nos traz esperança.
Vibremos também pelos irmãos que estão em toda parte e que carecem de pão, de lar, de luz, de amor, que precisam de oração, que as nossas vibrações possam chegar até eles e que a espiritualidade amiga conduza, então, onde houver necessidade. Nesse momento, Senhor, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que a Tua grandeza resplandeça sobre nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos encerrando, então, com a oração do Pai Nosso. Também pedi para que a Iá fizesse para a gente essa imagem. Ele cria umas imagens muito bonitas. Então, assim, agradecidos que estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores e amigos que nos assistem, a nossa Mãezinha Maria Santíssima. E dizemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e ser-vos-á concedido. Marcos capítulo 11, versículo 24. É isso. Uma boa semana para vocês. Fiquem todos em paz. E que Jesus nos acompanhe ao longo da nossa semana. Nós possamos estar reunidos novamente na semana que vem. Obrigada, Fabi. Obrigada. Especial. Obrigada. Obrigada.